Essa é uma turma da Unesp Bauru, do curso de jornalismo, a disciplina de planejamento gráfico e editorial. E aí, como vocês têm um apelo visual muito forte no trabalho de vocês, mas também podemos avançar nas outras questões, vamos avançar nas outras questões, né? Do posicionamento de vocês, da repercussão do trabalho de vocês, principalmente, né? O mais conhecido é na fanpage, mas vocês também estão no Pinterest, estão no Instagram, né? Mas, assim, eu mesmo fiquei conhecendo vocês pelo Facebook, que acho que é o que tem mais seguidores. E contando para a turma, né? Que eu passei os links todos, quem não conhecia passou a conhecer, espero que estejam seguindo, porque o pessoal tem feito um trabalho muito bacana. Eles vão contar. Agora eu estou vendo. Tá me vendo agora? Nelson também. Isso. Tá bom. E aí, só para posicionar vocês, está aqui a nossa turma, mas da disciplina, mas também foram convidados outros alunos do curso de jornalismo para aproveitarem a oportunidade. E aí, a gente faz naquele esquema que está todo mundo acostumado. Quem puder, né, ficar com o microfone desligado, e quem quiser fazer pergunta, se manifesta no chat, e aí eu vou conduzindo aqui, chamando para fazer pergunta. Mas eu queria, para começar com vocês, né, o Fabrício me mandou uma apresentação. Você quer, Fabrício, compartilhar essa apresentação na tela, começar por ela, para vocês fazerem uma introdução, aí depois a gente segue com o papo? Fernando, até a gente pode. Na verdade, eu pensei na apresentação num segundo momento, porque aí a gente poderia comentar as peças, né? Ótimo, ótimo. A gente começa com o papo, então, e depois vai mostrando as peças. Tá bom. Eu vou começar, então, eu tenho que saber o básico, né? Como que surgiu essa ideia? Como vocês se juntaram para essa empreitada? O que cada um estava fazendo ou continua fazendo, né? E onde entra o Acapa nessa história, nessa rotina de vocês? Falou eu, Edgar? Oi, Nelson. Estou nomeado porta-voz. Bom, Fernando, a gente fechou, calculando aí, sem querer revelar a nossa idade, ao longo da nossa carreira, em torno de umas 2.000 capas aí, né? O Nelson talvez até mais, hein, Nelson? E a gente desenvolveu um pouco de tato, assim, com essa linguagem, né? Inclusive, eu e o Edgar, trabalhando num jornal lá no interior de Santa Catarina, a gente conquistou o falecido Prêmio ESSO, né? Então, em 2016, a gente resolveu, até já nesse declínio aí dos jornais impressos, né, tentar explorar essa linguagem como um poder de fogo único, um tiro único, né? E a gente coincidiu com um tempo muito confuso da nossa história, né? Que foi bem no início ali do processo de impeachment. Então, material nunca faltou, né? E a gente sentiu que conseguia transmitir muito o conteúdo com pouco recurso, assim, sabe? Era uma densidade de informação muito grande, porque a gente tinha uma sacada gráfica, um texto de apresentação, e a gente sentiu que conseguia resumir fatos ali de uma forma tão profunda quanto quem tinha escrito 5, 6 páginas num jornal, né? Então a gente começou a apostar nisso como um instrumento assim de permanência dessa linguagem do jornal impresso no ambiente digital, né? E claro que daí, como pensando hoje em perspectiva, a gente teve momentos assim marcantes aí da nossa história recente, que permitiu que a gente conseguisse fazer esse registro aí, e isso acabou de uma certa forma ajudando a consolidar essa linguagem, né? Porque nos raros momentos de pasmaceira que houve aqui, de 2016 para cá, né, Edgar, Nelson, a gente teve certa dificuldade em alguns momentos, assim, quando está tudo no curso normal da vida, a capa, talvez mais palavras e mais recursos fossem necessários para transmitir uma mensagem, né? Mas hoje a violência da nossa realidade é tão grande que a capa acabou sendo um bom instrumento assim para comunicar e fazer o registro, né, dos fatos, que em última instância é o objeto
do jornalismo, né? Nesse exercício que a gente vai aprimorando ao longo do tempo, uma preocupação muito grande nossa é assim, às vezes a gente manda a capa, né? Termina, fica muito orgulhoso da ideia e faz circular ali no grupo de amigos e quem não conhece diz assim, gostei muito desse meme. Isso é uma coisa que nos deixa, chateado, porque assim, a gente tem pretensão de fazer jornalismo, né? O meme faz um humor, eu acho uma arte super bacana e espontânea, diz muito sobre a nossa gente, não é nenhum preconceito com o meme, mas a gente tem pretensão de fazer jornalismo, né? Então, quando tem essa recepção, de alguma forma a gente pensa assim, será que o público está maduro o suficiente para entender o que a gente está entregando? Né? Mas acho que, de uma maneira geral, a gente tem conseguido comunicar e levar as pessoas, fazer com que as pessoas compreendam qual é a nossa proposta. Né? Tanto é que nessa busca por jornalismo, várias vezes a gente já tem uma piada pronta, mas se o fato não sustenta, a gente recua, entendeu? A gente não faz a piada pela piada. Né? Não foram poucas as vezes em que a gente não levou uma capa adiante porque a gente fez um mínimo exercício de apuração ali e não tinha elementos para sustentá-lo. Né? Então, o que a gente coloca ali, de fato, ele tem uma base real. Né? A gente nunca fez ficção nesse tempo todo. Né? Alguém quer complementar? Vocês estão com os microfones desligados aí, meninos. Dá para ver daqui. Desculpa, agora eu abri o microfone. Eu acho que o Fabrício deu um bom overview do que é a capa, o que é a ideia da capa, né? Mas o que mais chama a atenção, na minha opinião, é o processo criativo que o recurso que a gente usa para fazer esse processo criativo é simplesmente um grupo de WhatsApp. Como eu disse, nós nunca estivemos juntos no mesmo ambiente em 5 anos, fazendo capa há 5 anos, nunca nos encontramos para fazer uma capa. Sempre fizemos através de um grupo de WhatsApp, é um grupo de... As nossas reuniões de pauta acontecem no grupo do WhatsApp. Todos os dias, ou eventualmente a gente pula um dia, mas hoje a gente até tenta estabelecer uma rotina de fixar às terças e sextas, às 8 da noite, como o horário padrão das reuniões de pauta. Nem sempre dali sai uma capa, mas tem um certo compromisso de fazer essa reunião. Mas isso é a coisa mais interessante. Assim, eu nunca estive com o Edgar no mesmo ambiente, eu não conheço o Edgar pessoalmente. E a gente está indo para o número 500, para a capa 500, 480, 477, e a gente nunca esteve juntos, sempre trabalhando nesse ambiente digital, virtual, né? Então, eu brinco que a gente antecipou o Covid 5 anos, a gente fez o home office 5 anos antes da obrigação que hoje se impõe, né? Dessas reuniões digitais, essas reuniões virtuais, e isso talvez seja um elemento catalisador de tudo isso que o Fabrício falou, assim, da gente, às vezes, ter uma ideia, as discussões acabam caminhando de uma forma, aquela coisa do grupo mesmo, né, de grupo de WhatsApp, discussões, debates, às vezes a gente se perde no afazer que você está ali tocando e sai do grupo e a reunião prossegue só com 2 e a capa, quando você volta, a capa está pronta. Assim, não é uma lógica de redação. A gente que conviveu em redação, todos nós somos de redação de jornal, e redação de jornal tem um caos próprio, né? A gente sempre acha que o jornal nunca vai fechar, né? Hoje até o processo industrial é até mais forte e obriga a ter uma certa disciplina, mas há 20 anos atrás eu trabalhava num jornal, o Diário Popular em São Paulo, que fechava quando dava, 1 da manhã, 2, 3, assim, não tinha um compromisso industrial, com aquela coisa de rodar, de distribuir. Então, assim, a gente é meio indisciplinado, né? O ambiente de redação é um caos organizado, que as coisas acabam se encaixando e no final dá certo. Eu sempre brinco assim, se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas de os jornais, ela não comeria salsicha e não leria jornal, porque é realmente uma bagunça, assim, é um caos, né? E a gente trouxe... Sempre fica pronto. Né? E sempre fica pronto. E sempre fica pronto. Eu tinha um chefe que dizia assim, se um dia a gente não tiver manchete, são vários os dias que a gente não tem manchete, a gente repete a chamada da página 3. Pelo menos parece que foi planejado. Diz assim,
era uma saída, né? Quando você não tem nada, você repete a chamada da matéria da página 3, que teoricamente seria a mais importante, e você tem a manchete. E hoje a gente consegue fazer, às vezes a gente tem 4, 5, 6 manchetes para o mesmo assunto. E é difícil até escolher, né? E tem dias que a gente não tem ideia. O fato está ali, acontece, e a gente não tem uma ideia legal. Como o Fabrício falou, a gente quer fugir do meme, né? Não quer fazer a piada pela piada, uma piada pronta. A gente não quer ser um jornal de humor, né? Embora a gente tenha concorra algumas vezes com o sensacionalista nas temáticas, nas abordagens, né? Até no público que curte os dois veículos, mas a gente não é um site de humor. Como o Fabrício falou, a gente é um site de jornalismo. As capas que a gente fez da série Marielle, que era um assunto pesado, denso, foram uma das mais curtidas. A capa que a gente fez de uma história de uma garota que foi estuprada por 33 pessoas no Rio de Janeiro, há uns 3 anos atrás, não sei se vocês lembram dessa história, também foi uma das capas mais que obteve mais like, né? Então, assim, a gente quer também ter essa pegada de fazer jornalismo com seriedade. Como diz o Edgar, que é o mentor disso tudo aqui, o criador disso é o Edgar, a gente só tenta fazer uma coisa num processo mais disruptivo, né? Assim, não fazer o que a gente fazia nas redações. Mas, no fundo, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia nas redações, até porque, nos grandes jornais, a gente não teria esse espaço de fazer o que a gente faz, de traduzir num único assunto um jornal do dia, né? Então, eu acho que o Edgar poderia falar sobre esse conceito do jornal sem jornal, que foi uma criação dele, que passa por tudo isso. E o que você vai ver o que você não vai ver na capa do jornal que você lê. Bom, pessoal, boa noite, né? Professor, muito obrigado pelo convite, assim, que honra a gente estar aqui conversando sobre isso, né? E já foi dito, né? O Fabrício e o Nelson já falaram muita coisa. Eu queria só realçar 2 coisas. Assim. Primeiro, um pouquinho dessa história da capa, assim, é bacana porque a capa surge justamente dessa democratização que a internet permite, esse maior acesso de todos à possibilidade de publicar e de formar seu próprio público, né? Então, quer dizer, a gente estava ali com aquela experiência que a gente tinha já em fazer capas e se frustrava vendo as capas dos jornalões, coisas muito burocráticas, muito caretas, muito sem inspiração, e a gente pensava assim, mas se fosse meu esse jornal, eu faria assim, eu faria assado, eu faria uma solução diferente, a gente sempre discutiu muito isso, e de repente, né, aquela ideia vem, mas por que a gente não faz, então? Não precisamos ter um jornal para fazer, a gente vai fazer um jornal sem jornal, né, que é só a primeira página, né? A nossa contribuição com esse jornalismo, com essa proposta disruptiva do jornalismo, é fazer a primeira página numa linguagem que a gente gostaria de fazer, que a gente gostaria de propor, provocar essa reflexão das pessoas, né? E um segundo ponto que eu acho, assim, muito bacana, é a força dessa linguagem, né? Por mais que a gente fale que os jornais, as revistas estão, né, em decadência, a circulação está menor, existem fragmentos desta linguagem que eu acho que não perdem a força, e a linguagem de primeira página é um fragmento muito interessante, porque, especialmente para nós aqui que estamos discutindo aqui nessa disciplina aqui, que é planejamento gráfico, a questão visual, né? É muito forte o apelo visual da capa, né? A gente sempre parte de uma ideia visual. E outra coisa, a questão da síntese, como é importante a gente buscar incessantemente a síntese. Nem sempre a gente acerta, a gente tenta, tudo mais, mas, assim, as capas que mais me agradam são aquelas que têm menos palavras e que traduzem visualmente num olhar só, assim, sabe? O leitor olha, o público olha e saca de cara o que a gente está tentando falar. Então, assim, eu acho que essa linguagem nunca perdeu força, nunca perdeu atualidade. Prova disso é que a gente está aqui conversando sobre a capa. E elas são tão poucas e tão históricas, né? Você pega o choro do menino lá no Jornal da Tarde, em 1982, você pega... Acho que eu tenho muito esporte na cabeça, né? Isso são as que eu lembro, né? Aquela lágrima da bandeira, enfim. Acho que o 7-1... o 7-1 teve a brincadeira, foi no meia hora, né?
que o Jornal Meia Hora que falou não vai ter capa, brincou com não vai ter Copa, né? São tão raras e tão históricas, significa que agrada, né? O Fernando, aí eu não sei se acho que agora, de repente, não sei, é que eu não estou com a apresentação, que eu te mandei contando que você ia fazer esse trabalho. Então, se puder compartilhar, que daí eu sugiro que a gente pode ir comentando as peças, né? E, a não ser que tu queira mais algum detalhe aí. Não, então eu posso ir mostrando também. É que vocês vão enxergar, você pode ir comentando, e aí vão surgir dúvidas, e eu ainda tenho muita curiosidade. E a turma também que quiser fazer pergunta, fica à vontade, levanta o dedo aí no chat. Só queria fazer um registro que eu convidei um amigo e nosso colega para acompanhar, ele já entrou na sala, o Thiago Roque, acho que trabalhou com você, Thiago, comigo também. Grande. Esse é craque também. Pois é, por isso que eu lembrei. E ele já falou com a turma, já teve um papo que foi com ele exatamente por conta das capas que ele desenvolveu no Bom Dia e principalmente lá na cidade de Ribeirão. Aí tive o estalo agora, falou, o Thiago vai gostar desse papo. E fica à vontade também, viu, Thiago, se quiser entrar na conversa, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui, então. Enquanto isso, eu queria que vocês comentassem mais da mão na massa. Como que vocês dividem né, você já comentou da pauta via WhatsApp, e aí é feito a 6 mãos, cada um tem uma tarefa. Como é que da conversa a peça fica pronta? A gente sempre tem um fragmento assim de ideia que a gente solta no grupo e aí vai tentando montar, vai tentando construir, né? Era um processo que no início ele era muito espontâneo, ou seja, a gente chegou a produzir 2, 3 capas por dia, que aliás era um outro conceito, né? Um jornal pode ser só uma capa por dia. A gente conseguiu vencer essa barreira e fazer, em alguns momentos, se o noticiário permitir, nós fazemos 3, 4 capas por dia, né? Com o tempo a gente notou, porque nós não nos dedicamos totalmente à capa. A capa ainda é um projeto experimental do ponto de vista econômico, né? Nós temos nossos trabalhos e tal, e a gente notou que era difícil que todo mundo estivesse disponível ao mesmo tempo, né? Todo mundo tivesse com tempo livre para colocar uma energia intelectual ali para virar uma capa. E aí, como a gente sentia que a capa começou a ficar, teve algumas ocasiões que ficou alguns dias sem sair, a gente, olha, eu acho melhor a gente se servir da nossa escola, ou seja, aquilo que é planejado. O Nelson falou, tendo ou não tendo manchete, tem que sair, porque senão a gente perde o nosso posicionamento, né? Então, no ano passado, a gente resolveu então fazer essas reuniões 2 vezes por semana, que é um compromisso que a gente tem de trabalhar as ideias e consolidar, mas aí a gente também fica atento ao noticiário, né? Como eu disse, a gente surgiu no momento em que o país está transbordando de notícias, né? Então a gente consegue, além dessas nossas reuniões ordinárias, virar eventualmente uma capa, mas o único cara que não pode se dar o luxo de não estar é o nosso colega da parte de design, que é o Arivaldo Hermes, que mora lá em Santa Catarina, um colega que trabalhou comigo com o Edgar, e ele é quem dá contornos concretos aos nossos delírios, né? Ele é que vira e tal. Eventualmente nós temos colaboração de um colega que é designer, outro ilustrador, enfim. Acontece de muita gente assim, eu fiz uma peça aqui, cedo a vocês e tal, e a gente constrói a partir disso. Então, ainda assim a gente consegue trabalhar capas que surgem espontaneamente, né? Mas, grosso modo, a gente tem essas 2 reuniões semanais e quem tiver ali em condições de batalha acaba colocando algumas peças em pé também. E sempre pelo WhatsApp, né? A consolidação da ideia. Em alguns momentos a gente não consegue verbalizar e a gente desenha um croquis, né, Nelson? Pega um papel ali, um guardanapo, desenha, tira a foto, e coitado do Tchô, lá, o nosso colega da parte de design, que se vira para entender, né? Mas a gente tem conseguido se fazer entender. Ele manda, aí nesse processo já de finalização, ele manda alguns ensaios que ele faz, a gente sugere ajustes, né? Dá uma mexida no texto. É bem parecido com um trabalho de redação mesmo, essa parte assim de consolidação final. Assim, é importante a rotina. Não existe uma rotina, né? Assim, por isso também não existem tarefas definidas para nós 4, né? Tirando o Tio, que faz a parte de design, né? Eu, Fabrício e o Ed,
a gente acaba atacando, jogando nas 11, né? Fazendo todo o processo, cuidando de quase todo o processo, só não mete a mão na massa na hora de fazer a arte da capa, né? E também os processos são, embora sejam paralelos, né? Eles são muito claros já na nossa cabeça, né? Você precisa ter um título, uma boa sacada de título, né? A maioria das capas nasce a partir de um bom título, né? Depois a gente sempre coloca o que a gente chama de linha fina, a nomenclatura pode variar de jornal para jornal, de lugar para lugar, né? Mas seria uma linha de apoio, né? O título, um subtítulo, uma linha de apoio. E no final da peça construída se escreve o que a gente chama de apresenta, né? Que é contextualizar a capa no noticiário, porque às vezes a capa é muito hermética até, né? Ela não está ali, ela não é literal, né? Então você tem que contextualizar e para mim, assim, como leitor, eu acho que o grande mérito desse processo está nos textos de apresentação, quer dizer, eles são muito bem elaborados e a gente consegue ali prender a atenção do leitor e, às vezes, até quase que desenhar a piada, explicar a piada, né? Porque, como a capa, como disse o Edgar, às vezes você resume a capa numa única frase, numa única palavra, nem sempre o cara está antenado do que a gente está tratando, né? Nem tudo é tão óbvio quanto parece, né? Então, esse texto de apresenta é o que amarra todo o processo. Então, são 3 etapas, titular, fazer a arte e escrever o apresenta, né? E isso é feito por todo mundo. Quer dizer, um dia, um único integrante da capa pode fazer todos os processos sozinho, ou pode dividir, cada um faz uma parte, ou um faz e o outro refaz, como a gente trabalha ali no ambiente do WhatsApp, um vai agregando sugestões ao texto do outro, refilando ideias, e a gente acaba concluindo o trabalho dessa forma, assim. Então, é um trabalho muito participativo e colaborativo ao mesmo tempo, né? Em que não existe um dono, não existe um quintal, não existe um feudo para que cada um cuide da sua tarefa. A tarefa é de todos, e, como eu disse, às vezes, muitas das vezes, nem todos os 3, nem os 4, né? O show é obrigatório fazer, porque é o cara que faz a arte, né? Mas eu, Fabrício e o Ed, nem sempre estamos os 3 no mesmo processo de criação. Muitas capas já saíram sem que eu tivesse nenhuma participação. A mesma coisa em relação ao Fabrício e ao Ed. Então, as coisas acontecem com essa mecânica já também meio caótica, né? Um pouquinho caótica, mas que acaba, no fim, acontecendo, né? Só um adendo, Enio, com relação ao apresenta. Na verdade, a gente quando concebe a capa, a gente trabalha para que ela comunique por si mesma, né? Mas nem todas as referências ficam postas. Então, embora a gente não tenha pretensão de fazer uma arte, a gente faz jornalismo, o apresenta é quase como se fosse a legenda ali de uma obra do museu, sabe? Você pega um contexto ali para absorver melhor e tal. E a gente, às vezes, algumas ideias que a gente eventualmente formula para o texto que sairia da capa, a gente não consegue sustentar graficamente, então a gente aproveita não apresenta. Mas, assim, a ideia é que a capa fale por si, né? Tanto é que algumas que vocês verão aí, ela fala por si. Mas se você lê o apresenta, você se nutre mais ali da nossa proposta. Pessoal, vocês estão visualmente vendo a apresentação? Sim. Tá. Visualmente, a capa tem um segundo elemento gráfico, né, que a gente chama de topinho, top, ícone, que vai acima da capa, que muitas vezes é a referência do assunto, né? Como essa capa que está em exibição aí, e a gente botou a carinha do Bolsonaro lá, porque essa frase da fraquejada estava ligada ao presidente, né? Então, aquele selinho ali, que parece só um decorativo, muitas vezes tem um valor informativo. É um easter egg, né? Só queria acrescentar que, né? Não, embora não, né, o Nelson falou que não temos papéis fixos, na verdade, existe um papel fixo de um de nós, que é o Fabrício. O Fabrício tem um talento muito especial, ele é um diplomata, né, ele é um cara que deveria seguramente seguir a escola de diplomacia, isso veio de outras encarnações, muito provavelmente, não se afirma.
Então, nós propusemos, desde o início, a responder os comentários dos leitores, a interagir com eles, né? Porque até isso é mais bacana do que um jornal, né? No jornal é uma coisa muito rígida, a tecnologia não nos permite. Então, cada comentário a gente responde, e essa tarefa é do Fabrício, essa missão, ele é o nosso diretor de relacionamento com o leitor, a gente chama, né? E o Fabrício, e essas respostas, essas interações elas são muitas vezes tranquilas e às vezes elas são um pouco virulentas, porque as pessoas às vezes não gostam das capas, né? E acham que a capa está inadequada, e a nossa conduta, a nossa abordagem não foi a melhor, na opinião da pessoa que está olhando, né? E o Fabrício tem a dura missão de responder a todos, ou a quase todos, esses comentários, e o talento do Fabrício é tamanho que ele teve uma ideia genial. E quando o diálogo se torna impossível com o leitor, a conversa se torna uma frequência impossível de encaixar, o Fabrício responde com trechos de músicas do Djavan, né? E isso acaba... É impressionante com o efeito bacana que isso dá. Um trecho do Djavan encerra qualquer discussão. É impressionante, porque eu não sei porquê, eu não sei qual é esse poder que o Fabrício descobriu aí. Mas você reserva alguns versos para quem elogia também? Eu gostaria de receber Djavan. O Djavan é quando, na verdade, um dos meus maiores talentos é assumir a autoria das ideias do Edgar. Isso ao longo da minha carreira. Ele sugeriu isso porque a gente costurava alguma conversa e tal, e aí eu disse para o Edgar, cara, esse projeto tem viabilidade, porque a gente já tem haters. Tem gente aí nos odiando demais, e vamos estabelecer um contato com eles. Mas chega um momento que não adianta você conversar, porque saiu de qualquer plano racional. Aí eu digo, bom, se não é para entender nada, vamos soltar uma letra do Djavan, que todo mundo finge que entende e curte. Na verdade, é uma forma elegante de começar o vazio da relação. Né? E aí alguns reagem, e, se pudesse, outros já perceberam que aquilo ali deixa para a gente parar um pouco, buscar um outro ponto de contato, que aquele ali não vai rolar. Mas é muito divertido isso que a gente percebe, assim, que é uma relação quase contínua e que às vezes as pessoas sentem falta quando a capa fica 2 ou 3 dias sem sair. É uma expectativa. Mas o perfil do público, vocês percebem que a maioria é de admiradores, e aí vai um ou outro espezinhar, ou é bem diverso, pelas reações e pelo que chega de comentário? Nós temos mais simpatizantes, né, Edgar? Muito mais, seguramente. Muito mais. Tem alguns haters, felizmente, né? Mas a maioria curte a capa. Eu acho até que é pela questão dos algoritmos, né, Fernando? Porque no início, quando o projeto começou, ainda não tinha uma natureza muito definida para o algoritmo, então eles nos distribuíam mais. Hoje eu acho que ele já entrega mais para o pessoal que tem uma visão um pouco mais crítica, assim, com relação ao estado das coisas no Brasil, né? E isso é uma outra coisa interessante, porque a gente nunca, quando começou, como a gente veio de uma escola trabalhou sempre em empresas que prezavam pela independência e tal, a gente nunca trabalhou em veículos que tinham alguma linha editorial muito definida, política, então a gente começou o projeto com essa ideia, né? E acreditamos que a gente se norteia por isso ainda hoje. Só que as situações do Brasil se deteriorou tanto que a gente passou a ser, em alguns momentos, visto como um veículo de oposição da esquerdosfera e tal, né? Mas isso foi uma coisa quase que natural hoje em dia, até porque todo mundo quem não está pedindo AI-5 lá na frente do STJ já virou comunista, né? Então o espectro virou muito grande, assim, mas a gente acabou entrando nisso não que nós quiséssemos, né? E a gente, às vezes, eventualmente equilibra, faz uma capa que... Claro que é difícil a gente fazer um nível de cobrança de quem não está no poder, mas eventualmente a gente questiona qual é a postura da esquerda nesse processo todo, o Brasil se esfarelando com as suas instituições, e a gente faz uma capa aí meio que fazendo um chamamento a essa consciência, e a gente observa que não tem a mesma acolhida, assim, em termos de entusiasmo, né? Ou seja, o pessoal gosta mesmo de, talvez até para desopilar, né?
receber uma informação, uma capa, uma peça aí que contrapõe a loucura que a gente está vivendo. Eu estou vendo aqui, estou passando as capas aqui. Essa aqui, por exemplo, tem assinatura aqui, né? Vocês trabalham basicamente ou com arte, com ilustração, eventualmente uma foto, mas a protagonista das capas normalmente tem um traço de alguém? A questão da foto é assim, por conta do direito autoral, como a gente não tem como usar a foto, né? A gente respeita muito a questão do direito autoral. Então, nas raras vezes em que a gente usou uma foto, ela foi consentida pelo autor, ou é a foto de domínio público, né? Uma foto de um livro, uma capa de livro, coisa que vale. A gente já teve no time a presença mais constante de um ilustrador, que essa capa da Dilma, por exemplo, é do Rippert, e é um ilustrador, foi diretor, secretário, diretor de arte do Dia, no jornal Rio de Janeiro. Ele esteve integrado com a gente há algum tempo, e ele é um ilustrador de primeira grandeza, assim, né? Tem um traço todo característico, e muitas das capas usaram recursos gráficos do Rippert, de autoria do Rippert, né? Eventualmente, também, a gente convida outros artistas a colaborarem. No dia do impeachment da Dilma, por exemplo, a gente fez uma edição especial de 20 capas, na visão de 20 artistas designers gráficos diferentes. Então, eles propuseram a arte, não tinha nada, era um trabalho de autoria, um trabalho autoral deles, que a gente usou esse recurso. E no dia a dia, assim, a gente conta com essa que você está vendo aí, o Ela Sim, é uma charge do Cláudio Duarte, que também é um colaborador com alguma assiduidade das nossas peças, né? Como esse projeto, assim, ele não é rentável, quer dizer, a gente não consegue fazer dinheiro com esse projeto, a gente também não tem como financiar esses trabalhos, né? Comprar esses trabalhos, que seria o mundo ideal, né? Que a gente tivesse uma receita pela qual a gente pudesse pagar esses trabalhos. Então, os trabalhos são de colaboradores, alguns até que nos oferecem o trabalho, como a gente tem agora um artista, colega do Fabrício, Cláudio, não é o nome dele, Fabrício? Scheuer? O Scheuer, André Scheuer. André Scheuer, que tem oferecido bastante coisa para a gente. E na ausência de uma charge, de uma ilustração, a gente vai pelo... O que a gente pode fazer? Às vezes um fundo preto, um fundo branco. A gente até brinca que, nos jornais, o sonho de todo designer era fazer uma capa branca. E nunca foi feito porque a impressão vaza da página 2, né? Se fizer uma página branca, ninguém vai... Então, os jornais proíbem a capa branca, né? E aqui a gente deita e rola com capa branca, capa preta, fundo chapado... Quando não tem ilustração, a gente se vira só com letra, né? Faz um lettering e se vira com isso. Mas a ideia é sempre ter uma ilustração. Então, essa charge mesmo, essa é do Cláudio, né? Do menino Miliquinho, ou do Rippert, não sei. Então, a gente já teve momentos em que teve mais recursos gráficos, né? Hoje a gente está mais nessa composição de ideias que a gente tem da percepção do que é possível, né? O Ed ia falar, eu interrompi. Nelson, ok, já falou aí o que eu ia contar. Essa capa da Marielle é uma típica do recurso de lettering, né? Que a gente não precisa de uma imagem. Essa foto da Marielle é uma foto que rodou a internet para cima e para baixo, deve ser até do próprio Facebook dela. Então, a gente usa, nesse caso, com certa moderação, né, para não se apropriar de imagens que têm direito autoral. Graças a Deus, não tivemos um problema, né, com 5 anos de capa. Eu vou dar uma passada em sequência agora, se vocês quiserem comentar, e aí comentar curiosidades da concepção de cada uma, fiquem à vontade. Essa aí foi o que a gente estava pensando, né? Estava tudo desenhado para o Bolsonaro vencer a eleição, e essa foi a capa que a gente desovou tão logo o resultado da urna foi confirmado, né? Foi um dos... Como ainda existia aquela embriaguez coletiva aí,
ao que saiu a eleição, foi uma das capas que a gente colheu bastante haters aí para nossa turma, né? Aí o pessoal pode acompanhar aí, tem sempre os números, né, de alcance, de interações, aí vai dar até para a gente, pelos números, perceber as que bombaram mais. E aí, só para colocar um exemplo aqui, vocês ainda tem a parte do texto, né? Todo post, né, toda peça é acompanhada de um texto, né? Sim, que é o que o Nelson chamou que a gente chama de apresenta, né? Ou apresentação, que faz aquele efeito da legenda no museu, sabe? Então é para contextualizar e tal. Às vezes a gente começa por ele, às vezes, a maioria das vezes a peça está pronta e não tem uma apresenta, a gente, mas quem é que vai escrever? Aí cria aquela situação, aí alguém se apresenta, mas a gente, eu diria que a maioria esmagadora das vezes a gente faz isso aí a 6 mãos, tá? Porque Sim. Todo mundo lê, troca e dá uma penteada no texto. Então, esse texto aí, a finalização dele é também um trabalho bem coletivo ali, porque a gente já tem também uma estrutura de texto que ela acaba se mantendo ali com uma espinha dorsal, uma estrutura, com um aposto, né, com a citação da data, e aí o que muda são as circunstâncias que nos levaram a fazer aquela peça ali que a gente procura explicar nesse texto. Né? E aí a impressão que eu tenho, até quando vocês comentaram, né, que para não ficar essa falsa impressão de ser um conteúdo de humor, esse apresenta categórico o rigor do trabalho, né, das intenções, da crítica, né? Quem, por exemplo, no Instagram é mais difícil, ninguém lê o texto lá, só olha na imagem. Mas, por exemplo, na postagem do Facebook, o texto ele divide espaço com a imagem, né? E aí dá para apreender melhor essa intenção de vocês, né? No Twitter a gente ainda... Desculpa, Edgar. Não, até só rapidinho, é curioso, Fernando, ultimamente no Insta tem aumentado muito a interação dos leitores, né? Até pela situação do Facebook, sei lá, tá um pouco envelhecido, tá um pouco esquisito, né? E então aumentou muito a nossa interação no Insta, só esse parênteses. Tá. Não, o que eu quis dizer é que no Instagram o interesse por ler Sim. Porque o texto do post do Instagram, ele é na caixa de comentários, igual de todo mundo, né? Aí eu fico meio na dúvida se todo mundo lê esse conteúdo, fica só mais preso à imagem. Bom, deixa eu passar outra aqui. Que foi do incêndio do Museu Nacional. Isso. Essas eu adorei, quando cutuca os grupos da família. Essa a gente também, eventualmente, né, o noticiário não tem nos permitido fazer isso, mas eventualmente a gente critica também os comportamentos, né? Como bons tiozões moralistas, a gente gosta de dar uma criticada no... Eu gosto muito dessa capa aí, porque ela foge um pouquinho daquela esfera política mais tradicional, né? Então, quer dizer, até está falando da política, mas dessa política que se faz no grupo de WhatsApp da família, né? E tem um textinho de apresento, acho que está na lâmina anterior ali, que fala disso, daquele tiozão que sempre manda no grupo da família alguma coisa muito fake news, tudo mais, né? Esse era o período que antecedeu a eleição, ou seja, era onde o WhatsApp estava febril, né, com esse tipo de interação. Então a gente também captou um momento ali, né? Estava bombando. Aqui do impeachment. Isso, essa capa a gente procura, essa capa, na verdade, ela mimetiza o livro a série, né, lá do Laurentino Gomes, e ele sempre, o título é sempre um ano, né, e a partir dali um fenômeno que ele caracterizou, e a gente buscou nessa linha fina e definiu que foi aquele ano de 2016, né. Eu acho que quanto mais passa o tempo, mais fica
evidente é que a gente fez uma leitura interessante do que aconteceu naquele ano, porque hoje a gente já de posse dos acontecimentos que rolaram de lá para cá, a gente consegue perceber perfeitamente o impacto de 2016 de 2018, de 2013 em 2016. Esse era o nosso primeiro ano ainda. Então, vocês estão no 5º ano já. Então, desde o início de 2016, meados de 2016? Na verdade, no 4º ano, estamos indo para o 5º, 2021. Eu já estou contando o ano inteiro. Ano 5. O ano 5. Isso. Um recurso muito recorrente também são as referências, né? Sim. A gente usa capa de livro, filme, usamos, não sei se está nessa apresentação aí, alguns cartazes de filme, enfim. Tem, daqui 2 tem a Dory. Procurando dólar. É um recurso muito legal, porque assim, ele fala por si, né? Quando você bota a capa dos Sertões num debate em que o Olavo de Carvalho estava criticando o Exército, né? Aquela coisa dos certinhos, né? Da internet. Então, a gente usa muito esse recurso da referência. Esse é o outro exemplo, né? Também é uma apropriação de um livro. Né? Aqui, chegou a Dory. E tem, não, é uma referência, né? Tem a capa do Nirvana também aqui, né? Sim, Também. Esses são os nossos... Essa foi logo que o Temer assumiu, ele estava numa crise de popularidade terrível. Mas, coincidentemente, também o Tite tinha assumido na seleção brasileira, e a seleção que quase não, sem chance de se classificar para a Copa, começou a ganhar e começou enfim, o Brasil começou a vencer. Então, a gente fez uma capa... De certa forma, houve um certo delírio momentâneo de Tite para presidente, porque ele tirou a seleção lá do fundo mesmo, né? Foi um encantamento curto ali. Isso é muito interessante, porque assim, o conjunto das capas meio que conta a história do Brasil, especialmente, né, nos últimos 4, 5 anos. E um dos nossos projetos é compilar esse conjunto de capas num livro, no futuro, para tentar contar uma história a partir dessa narrativa, desse tipo de linguagem, que é uma primeira página. Talvez eu tenha que ter mais de um volume. 500 capas, ou botar mais de uma capa por página, né? Agora, uma curiosidade técnica mesmo, até para entrar no nosso universo aqui. Vocês fazem qual programa de editoração? No InDesign. Ah, tá. A arte é no InDesign. Imaginei. É que como ele tem como ele tem um apelo visual muito forte, eventualmente o nível do usuário, a preferência do usuário é uma capa que é até possível fazer no Photoshop, mas com certeza no InDesign você tem mais ferramentas, né? Principalmente para trabalhar com texto, né? Que é pouco texto, mas tem texto. Aqui estamos na fase Temer ainda. Foi quando Essa aqui mais uma referência. Essa foi uma capa de amenidades, não foi? Foi, quando o Brad Pitt foi expulso pela Angelina Jolie. Isso. Foi a nossa... A gente também, de vez em quando, pega uma fofoca aí. Caras. Setembro de 16. Nós pegamos ainda o Cunha dando algumas cartas aí, né? Foi o último ano de liberdade dele. A gente conseguiu retratar alguns efeitos dele na República. Aí. Foi um período, assim, muito icônico esse que a gente coincide com o nosso projeto, né? E foi... eu ia falar que foi
o topinho ali, né, com a referência do número do Herbert, claro, a composição de cores, essa cabeça de Fusca, é tudo muito bem executado, né? Mas o que mais me atrai nessa capa é o topinho de vocês. Ele é realmente a cereja do bolo, né? É a sutileza. E nem todo mundo pega, né? Mas se não pegar, ainda assim compreende a ideia geral da capa, né? Mas a gente procura mesmo na hora de definir ser um pouco hermético, dar um recado aí que não seja tão óbvio, sabe? Para que seja, puxa, olha aqui, tem mais alguma coisa aqui, tem mais uma camada aqui, sabe? E o topinho, embora 90% das vezes ele esteja no alto da página, ele é volante, né? Se você ver a próxima capa, ele está na plaquinha de identificação do Lula preso. A gente jogou a identificação dele para baixo. Raramente a gente consegue fazer isso, mas é um recurso gráfico que é legal também, que não tira aquela coisa de engessar o modelo da capa, né? Aqui, julho de 17, a prisão do Lula. Aqui foi uma campanha para o Dia dos Namorados que a gente fez, né? A gente fez um conjunto de capas para o Dia dos Namorados. Então a gente foi, mas ainda assim, sempre flertando com o jornalismo. A da Marielle, que nós já comentamos. Sim. Algumas estão sem os dados, mas provavelmente essa aqui foi bastante... Deve estar no histórico de vocês de maior engajamento. Certamente. Aqui, abril de 18, já estamos... Olha, já são 500 peças, o Fernando, tem algumas aí que eu já nem lembro o contexto, até porque, como o Nelson falou, a gente não participa de todas, né? Aqui eu acho que tem a ver com a reforma da Previdência, mas ainda a Previdência do Temer, frustrado. Isso. Essa foi o aniversário da criação do Super-Homem, né? 80 anos do Super-Homem. E coincidindo o texto fez a brincadeira com a aposentadoria. A gente tenta também estabelecer essas relações, sabe, de temas. Se tem 2 temas aí, a gente fazer uma costura e que não seja só gratuita, né? Que ela tenha um sentido informativo também. Né? Quando a situação permite, a gente faz. Essa foi quando o Dória começou a pintar os muros de cinza da cidade. Tirando o grafite de São Paulo, né? Um troço incrível aí. Já era indício dos tempos que viriam. Essa foi sobre o Schumacher definhando a sua saúde e tal. Setembro de 16. Essa capa é bacana porque ela é muito econômica com palavras, né? Ela é muito design e acho de uma sensibilidade incrível essa capa. Ela foi feita pelo Gil de Selle, um designer de Fortaleza, premiado aí, nos doou essa capa. Setembro de 17. Acho que foi naquela época que até, acho que a hashtag Todo Amor é Vale, eu não lembro o nome da quando hashtag. se debatia a questão da cura gay, né? Da cura gay, isso. Verdade. E aí a gente tá no título aí. Só o amor cura, né? Não tem remédio, né? Então é uma crítica a isso. Essa foi uma capa muito bem executada, assim, porque tem essa nuance da fumaça, né? Um trabalho mais difícil, tecnicamente falando, da execução. Aqui, quando estourou o caso do Flávio, ainda antes da posse. Isso. Essa foi quando o Eduardo Bolsonaro foi a Nova York e fez uma arminha lá na frente da estátua do John Lennon. Tentando se apropriar. Ele afirmou que se o Lennon andasse armado, ele teria reagido àquele atentado
louco lá. Eu considero enfim, a nossa visão é essa aqui, né? E a construção, né? Vocês fazem muito isso, né? De fazer essa brincadeira com as palavras, essas junções. Na verdade, trocadilho a gente costuma dizer que é uma arte para velhos, né? Por isso que a gente está tentando economizar mais para não entregar a nossa idade, né, Edgar? Às vezes a primeira ideia que surge é o trocadilho. Eu digo, peraí, será que precisa? E a gente vai lapidando, mas invariavelmente começa com um trocadilho a nossa manchete. Aqui não tinha jeito, porque as palavras não saem da boca dele, né? Sim. Palavras escatológicas, então aqui não tinha outro jeito. Essa é uma outra apropriação da Time, né? Isso. É um projeto gráfico, né? A gente usa muito isso. A gente até subverte o nosso projeto e entrega ele a uma outra peça quando ela já é icônica, né? A Time ela tem capa, já é uma linguagem que quem curte jornalismo impresso conhece, né? Essas são algumas campanhas que a gente faz também por assinaturas, né? Eventualmente a gente solta no nosso perfil. Aliás, depois já estamos chegando, vamos falar do financiamento também. Essa foi uma recompensa, né? Essa é uma assinante que está conosco desde quando a gente lançou a campanha, e ao término do 6 meses, né, Edgar? Não lembro, cara. Aí a gente fez uma caricatura com o traço do Cláudio Duarte. Eu vi o Márcio ABC postou. O Márcio também. Eu vi a dele. Foi a recompensa do Catarse. A recompensa do Catarse para os assinantes de 6 meses. A gente deu essa caricatura em formato de capa. Que legal. Essa é uma das referências que eu mais gosto, né? Que como disse o Fabrício, assim, é juntar um fato com o outro, né? No dia da morte dele, a gente fez esse texto sobre democracia porque estava em discussão essa ameaça do processo democrático, né? Então, essa brincadeira de juntar 2 fatos só, né? E tinha esse meme também. Esse meme na internet rodou bastante. Naquele momento, né? É que o meme é uma coisa tão perecível que depois de um tempinho você precisa relembrar, né? Mas naquele momento, quando você solta, as pessoas têm uma identificação porque era uma linguagem dominada, né? Uma linguagem gráfica que naquele espaço de tempo ali, as pessoas estavam fazendo essa relação já tão facilmente quanto faria com uma capa de livro, com cartaz de filmes. E nas discussões de vocês, rola muito de não se renderem à tentação do meme. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo, em algum momento, postou alguma coisa, saudade de alguma coisa, né, minha filha? Tem hora que é certeiro, tem hora que combina, mas tem hora que já fica um negócio pisado, Sim. né? Imagino que vocês discutem muito isso, né? O Fabrício é o nosso controlador, ele não deixa a gente fazer os memes. Eu e o Ed somos mais um pé na cozinha, mas o Fabrício ele tem mais um rigor crítico assim, em relação a isso. A gente comentou, às vezes, você está muito próximo da linguagem do meme, né? E assim, fazer meme é mais fácil do que fazer uma capa de jornal, né? Com uma leitura crítica, com um senso crítico, com uma mensagem subliminar. E às vezes a gente escorrega mesmo, e não tem como, né? A gente agora, por exemplo, no caso da demissão do ministro aí da Educação, o que rolou de meme, né, sobre os diplomas falsos e tal, a gente estava muito próximo de soltar uma capa que era um meme, não era, tal, e a gente não soltou porque ele caiu naquele dia, né? A gente fez uma capa projetando a troca de ministros, acho que a última que a gente publicou é Espanada dos Ministérios, né, que todo ministro lá espana. Mas a gente estava com os títulos muito assim, legais, os títulos mais próximos do meme, né? Acho que o mais próximo era Currículo Vira-Lattes, né? Que a gente, assim, não deixa de ser uma piada, né? Mas é um puta título, né?
É uma puta sacada, né? Mas nesse caso até em específico assim foi porque a gente também percebeu que se você perde um tempo ali, você já chega atrasado, porque a gente tem que ter a sacada e ainda fazer um trabalho gráfico, né? Então você perdeu ali o tempo da piada, né? E nessa ocasião, aí a nossa discussão gerou então, se a gente fizer uma capa só pelo Decotelli, fatalmente ela vai estar atrasada. O Decotelli já pediu demissão, já foi mentindo no currículo. Vamos fazer uma amarração de contexto. Assim, pô, ninguém para nesse ministério. É uma coisa louca, aquilo lá parece uma brasa, as pessoas botam o pé lá e saem correndo. Então daí que surgiu essa ideia da espanada dos ministérios, porque o Decotelli ele deflagrou esse raciocínio, mas se você buscar a história recente aí, os últimos movimentos, vai ver que é realmente uma máquina de moer gente lá, né? Não tem condição de permanecer e fazer um trabalho sólido. Então a gente busca ter, dentro daquela pretensão de se fazer um jornalismo e transmitir uma mensagem, a gente busca aquilo que possa fazer mais sentido, né? Uma coisa também importante, a gente reconhece que a plataforma que a gente usa, quer dizer, a rede social, no caso mais o Facebook, hoje Facebook e Instagram, ela exige uma temporalidade que às vezes a gente não consegue acompanhar, né? Quer dizer, aconteceu o fato, você já tem, porque aí você acaba competindo com os memes que proliferam muito rápido, né? E como a gente tem, como disse o Fabrício, às vezes a gente tem que estar disponível, tem que pensar no título, estamos longe um do outro, então assim, a gente perde muito tempo nisso. Em jornal, a gente chama de capa fria, né? Quando você sabe que vai acontecer alguma coisa, você já está com a capa pronta ali, como a eleição do Bolsonaro, que era aquela capa, a gente já sabia que ia acontecer. No caso da demissão do Weintraub, a gente já tinha a capa pronta 4 dias antes. Então, assim que anunciou a demissão, a gente já postou a capa. Isso ajuda bastante, né? Pela temporalidade do veículo, né? Mas o engajamento é maior, né? São poucas as ocasiões em que a gente consegue fazer com esse timing da notícia, né? Própria do veículo, né? Própria das mídias digitais. Agora, vocês têm, até comentou em algum momento que a política não tem deixado, mas que de vez em quando é bom dar um respiro, né? E o aniversário do Gil é uma capa recente que vocês deram essa respirada. Até o próprio conteúdo menciona isso, né? Eu queria saber se vocês têm vamos dizer assim, um calendário editorial de efemérides, de algum planejamento a médio e longo prazo de datas comemorativas ou de lembranças, enfim, que já serve para preencher o calendário. Se planejarem ou não. É a semana e decide na reunião de pauta da semana. Não temos. A gente não tem nenhum planejamento, por incrível que pareça, né? Esse é o lado até um pouco anárquico do projeto. Não temos esse calendário. A gente, quando consegue ter uma antevisão de algo que vai acontecer logo ali perto, muito importante, a gente até tenta. Mas, normalmente, quando acontece essa possibilidade da antecipação, que é muito legal, porque, como o Nelson e o Fabio falaram, a rede social potencializa, né? Quando isso acontece, normalmente é porque a gente teve uma ideia a respeito, e aí a gente já começou a trabalhar a ideia, né? Mas não temos, né, Fabrício e Nelson? Até porque a gente já fez isso muito quando estava em jornal, né, Edgar? Então a gente se dá essa liberdade, né? Efeméride costuma, porque assim, se você tem uma ideia, ela faz todo sentido. Agora, se você tem que fazer, normalmente sai um negócio que não emociona, né? E engraçado essa questão do Gil, ao mesmo tempo que foi uma capa que deu um respiro, ela só ofereceu esse oxigênio porque a gente está sufocado pela política. Eu me lembro logo que saiu a live lá, a fé não costuma falhar, dos amigos e tal, as pessoas começavam a olhar aquilo e sentiam um certo desencanto, porque assim, poxa, esse era o Brasil possível que a gente não conseguiu fazer. Onde é que está esse Brasil? Foi esse sentimento, né? Aí saiu a música, depois ele fez a live, e aí aquele sentimento ao longo do dia foi se transbordando de, puxa vida, onde foi que a gente perdeu a oportunidade de ter esse Brasil aí? Vamos retomar. E a nossa capa veio ela acompanhou esse movimento, né? Ela veio quando estava crescendo esse desencanto, mas ao mesmo tempo esperançoso, né? Puxa vida, a gente tem elementos, a gente tem recursos para fazer um país muito melhor do que a gente tem hoje, né?
Legal, nesse tá na aspecto, tela. assim, Tá. Pode falar. não, era isso. Então, quando a efeméride ela precisa estar alicerçada por esse conjunto de coisas, senão ela não diz muito, né? É isso, Fernando. Eu ia falar que tá na tela os contatos de vocês. Queria que vocês comentassem da ferramenta do Catarse que vocês têm. Enfim, tem recompensas. E de certa forma, vocês falaram, né, que não é uma atividade de fins econômicos, mas, de qualquer forma, tem ajuda, de certa forma, o trabalho. E aí eu já emendo também uma curiosidade. Vocês já foram procurados por algum veículo, para alguma parceria, alguma coisa? Ed. Bom, essa questão empresarial aí, de como viabilizar, como monetizar o projeto, a gente discute bastante, e até já discutiu um pouco mais, agora a gente está meio leve, assim, em relação a isso, né? Então, a gente já teve muitas ideias de possíveis produtos que nasçam a partir da capa. Camiseta, caneca, pôster, sei lá, estou esquecendo de alguma coisa aqui, o livro que eu já falei aqui, né? O que se verificou mais duradouro foi essa campanha de financiamento coletivo do Catarse, onde nós temos aí uma média de 30, 40 assinantes, assim, meio frequente, assim, um sai, outro entra e tudo mais, né? Mas é uma arrecadação, uma receita muito pequena e cobre alguns custos, assim, muito... A capa também não tem grandes custos, né? Nós já fomos procurados por alguns veículos interessados em, de alguma maneira, internalizar a capa, ou fazer algum tipo de convênio, de associação com a capa. E as coisas nunca... Quer dizer, algumas a gente publicou já capa em programas de TV, assim, no site Terceiro Tempo, alguma coisa assim, por um período limitado durante a Copa, tudo mais. Mas, assim, nunca foi uma parceria longa. O que a gente percebe, pelo menos eu senti nessas aproximações, nesses contatos dos veículos, é que os veículos tradicionais dificilmente têm uma proposta para a capa, assim, dificilmente eles conseguem dizer, olha, capa, eu quero que vocês façam isso, vocês estejam presentes desta maneira no nosso portal ou nas nossas redes sociais, né? Eles ainda seguem muito a lógica da notícia mais industrial, às vezes, né? E isso é uma necessidade, eles precisam estar o tempo inteiro nas coberturas, e nunca houve esse casamento. A gente também não tem muita pressa, né, Fabrício e Nelson? A gente está ainda engatinhando, assim, gatinhando, né, nesse projeto, né? A sensação que eu tenho é essa. O que a gente gostaria, eventualmente, como o Nelson chegou a mencionar antes, é remunerar alguns companheiros, principalmente da área de gráfica, aí, para nos aprimorar o produto final, né? Que a gente nota que algumas ideias elas ficam aquém do que poderiam ter sido, porque a gente não tem recursos disponíveis ali, né? Então, se nós tivéssemos hoje o projeto ele é autossustentável na medida em que a gente consegue bancar os nossos custos fixos são pequenos, né? Mas se você tivesse uma gordura maior, você poderia freelar, de repente, um ilustrador e chamar alguém para consolidar melhor as ideias que a gente tem. Então, esse seria o nosso objetivo mais imediato, assim, no primeiro momento. Até porque todos nós temos as nossas funções aí, não encontramos um modelo ainda que a gente pudesse abraçar e perseguir como consolidado para o financiamento da capa, né? Ao mesmo tempo, eu ainda trabalho em jornal, né? Eu sou editor aqui do Jornal Popular de Goiânia, e o que eu observo? Ao mesmo tempo em que a capa ela busca um espaço econômico para sobreviver, ela oferece uma linguagem que os jornais não sabem explorar, né? Hoje, por exemplo, qual é o sentido de eu fazer? Às vezes eu me frustro aqui para fazer a capa do nosso jornal, porque a gente enfia um monte de chamada ali com aquela ideia, que, aliás, nem é uma ideia mais racionalizada, mas ela está internalizada na gente, que alguém vai passar numa banca e querer comprar o jornal por causa disso. Essa ideia hoje é ridícula, não existe mais isso. Qual eu acho, na minha concepção, qual é o papel de uma capa, né? Principalmente de jornais regionais, como que eu trabalho assim, é ser um instrumento de marketing e de engajamento, né? Então, se nós tivéssemos aqui o arrojo de fazer uma capa na linguagem que a gente faz no nosso projeto, talvez aqui nas nossas redes sociais, olha aqui
a abordagem que o Jornal Popular deu para tal assunto, ninguém deu isso, começa a gerar um compartilhamento, um comentário adicional ao conteúdo que a gente já fez, que a gente, diferentemente da capa, nós somos um jornal com o jornal, né? Ou seja, você tem o conteúdo, mas a capa potencializou uma discussão. E você só consegue fazer isso se você emociona, se você, em algum momento, assume uma postura e se posiciona, entendeu? Os jornais ainda estão muito entretidos naquele fórmula que nos trouxe até aqui, mas não vai nos levar mais muito adiante. Então, essa é um pouco de uma frustração que eu tenho com a nossa geração, que ainda está se dedicando a esse ofício quase extinto de fazer capa de jornal, né? Eu acho que seria muito importante que, não que fizesse isso através da gente, da capa, mas enfim, que pelo menos exercitasse e tivesse a coragem, né? Mas a gente também tem essa autocensura, a gente costuma até brincar dizendo só, essas são as capas que eu não fiz porque eu tinha filhos para criar. Ou seja, quando você tem um projeto seu, você vai lá e faz a máxima selvageria intelectual possível, né? Coisas que, infelizmente, nas empresas tradicionais não tem espaço para isso, quanto deveria, né? Deveria ter. Essa é a minha opinião, a minha visão. O curioso é que, quando os jornais tradicionais, né, fogem do modelo padrão das capas e ousam fazer coisas diferentes, a repercussão é muito boa. Recentemente, o Estado de Minas fez, na morte do Aldir Blanc, uma capa com chamadas só com temas de letras do Aldir Blanc. Não sei se vocês chegaram a ver. Quer dizer, é uma coisa fora da caixinha, é fora do dia a dia. Nem é uma coisa nova, já foi feito outras vezes, mas aquilo começa a rodar, né? As pessoas compartilham, uma chama a atenção da outra, olha, você viu que capa legal, tal. Assim, eu acho que existe uma possibilidade de consumo desse produto na grande mídia. Mas, como o Fabrício disse, a lógica cartesiana de quem está na redação ainda é fazer uma capa com 15, 16, 17 chamadas, tentando cobrir todos os assuntos da edição, para ver se alguém passa na banca e fala, olha, aqui vai ter uma notícia sobre o assassinato de não sei quem, aqui tem uma notícia sobre a queda do dólar, aqui, que é, exatamente, sabemos todos nós jornalistas, que é uma utopia. Não existe mais aquela coisa do velho NP, Notícias Populares, que vendia pela manchete, né? O cara criava uma manchete para vender jornal, com algumas aberrações, como Bebê Diabo, coisas do tipo, coisas apelativas até para vender jornal, mas aquilo vendia, efetivamente vendia. Hoje o jornal já nem se vende, já não tem mais nem em banca, né? Já não se vende em banca. A maioria da distribuição do jornal é feita para assinantes. Então, o cara vai receber na casa dele, o jornal já está pago. Tem ou não tem a manchete, tem ou não tem a chamada. Então, assim, eles poderiam subverter essa lógica cartesiana de que eu preciso ter 15 chamadas na capa. Mas não fazem porque existe essa cultura e também porque não é fácil fazer. A gente que faz a capa nesses modos aqui sabe que não é fácil fazer. Você precisa ter um talento empregado nisso, você precisa ter uma energia canalizada para isso, você precisa ter uma cultura de fazer isso. Não é assim, vamos fazer agora uma capa diferente. Não é fácil fazer. O Ed trabalhou em jornal regional, como o Fabrício, e tinha mais liberdade de fazer, e tanto que no jornal de Santa Catarina ganhou o prêmio ESSO de primeira página, que é muito difícil você ganhar um prêmio ESSO fora do eixo Rio-São Paulo, normalmente ganha Estadão, Folha, o Correio Brasiliense é bem premiado nesse prêmio, mas é porque ele tinha mais liberdade de fazer isso, ou talvez mais arrojo, ou talvez mais a chefia cacifava mais a ideia dele lá, mas não é todo dia que dá para fazer, né? E é uma pena, porque os jornais perdem essa oportunidade, porque os jornais são muito iguais. Eu aqui na minha casa, se eu sentar hoje aqui, eu faço a primeira página da Folha de São Paulo amanhã, senta lá na redação. Eu sei o que vai ser a manchete, eu sei qual vai ser a foto, eu sei qual vai ser os penduricários laterais, e aí seguramente o Estadão vai estar com a mesma manchete, a mesma foto, né, que é foto de agência, normalmente distribuída. Assim, é fácil fazer a capa da Folha do Estadão, com toda a responsabilidade que está por trás disso, de você fazer a primeira página de um jornal desse porte. Mas editorialmente é muito fácil, não tem erro. O assunto é Brasília, a manchete normalmente é economia ou política,
A foto pode ser uma foto de agência internacional sobre a aurora boreal, uma foto bonita pra caramba, ou de uma manifestação em Nova York, sem nenhum compromisso com a cidade, sem nenhum compromisso com o leitor. Então, assim, acho que existe um vazio aí, e talvez esteja aí a possibilidade de a capa ainda vingar como um projeto editorial vitorioso, né? O Ed não citou, mas a gente chegou a fazer alguns estudos para a capa da Veja, no tempo em que o Ed tinha uma boa relação lá com o editor-chefe lá, a gente chegou a fazer 3 ou 4 semanas seguidas de ensaios para a capa da Veja. Então, assim, ser lembrado pela Veja para tentar fazer a capa da Veja, para nós, foi uma grande conquista. Talvez isso não tenha virado economicamente, mas foi ali um insight, né? O projeto pode um dia vingar. Né? Vai ver, eles não gostaram dos trocadilhos. Você mencionou, Nelson, e eu ia perguntar em cima disso, que eu já tinha até falado antes que as poucas capas que a gente se lembra de ser muito diferentes, que foram históricas, e nessa fase agora de redes sociais, né, de que a coisa gira muito rápido, essas capas que causaram comoção, elas nem são tão revolucionárias assim, né? E mesmo assim, só de ser diferente, já chamou atenção. Teve a mais recente, foi a do Globo, né? Com os números, aquela sequência assim, falando... Os nomes dos mortos. Né? Isso. É a mesma, acho que o Estado de Minas fez a mesma coisa, a Folha fez aquela que, enquanto você leu esse texto, morreu uma pessoa, etc. E mesmo assim, ainda mantiveram... perifericamente, algumas delas, a estrutura, né, nem fugiu totalmente, né, e já houve a comoção. Imagina se chutassem o pau da barraca. Assim, pegando a carona, assim, eu, pessoalmente, faz muito tempo que não me surpreendo com uma capa de jornal, assim, sabe, realmente faz muito tempo, eu não sei quando foi a última vez. Algumas revistas tenho visto, norte-americanas, às vezes me surpreendem, né, e lembro muito daquela frase do Noblat, que diz que não há nada mais velho do que um jornal com notícias de ontem, né. Então, assim, quase todas essas capas que o Nelson citou aí, da Folha, do Estadão, dos jornalões, elas estão cheias de notícias de ontem, né, que a gente já conhece, a gente já sabe, já viu, já chega envelhecido aquele produto editorial ali. Então, isso é um dilema, um pepino enorme, né. Pessoal, todo mundo quietinho, imagino que estão curtindo, mas ninguém quer fazer uma pergunta. Tiago, quer se manifestar? Dá um tostão da sua voz para os seus amigos aí. Ele tá sem o microfone ainda. Alô? Oi, aí. Opa! Grande, Thiago! Tudo bem, gente? Beleza, velho? Bom te ver. Te ouvir, na verdade. Eu tô meio escondido aqui, cara. Eu sou meio antissocial, assim. Peraí, deixa eu ver se eu ligo a câmera aqui. Peraí. Aí, apareci. Poxa, queria primeiro agradecer o BH aí pelo convite, porque é sempre muito bom conversar, ouvir Nelson, Fabrício, o Edgar, confesso que estou conhecendo hoje também, assim, mas, puta, esse projeto é sensacional, assim, é muito bacana, eu acompanho direto e aprendi a fazer capa muito, eu falo isso, não escondo de ninguém, assim, aprendi muito a fazer capa com o Márcio ABC e com o Nelson, assim, principalmente quando eu fiquei lá no Diário, trabalhei um tempinho lá no Diário, era incrível você sair da reunião, ver o que tinha de matéria, de repente, no outro dia, pegar a capa do Diário e falar, de onde surgiu essa capa? Como é que ficou pronto isso, né? Era muito bacana ver esse trabalho, tanto do Nelson, assim, depois o Fabrício também fez muito, eu acho que eu já estava um pouco mais distante, mas eu queria aproveitar, eu não sei se vocês comentaram isso, que eu perdi um pedacinho do processo, assim, mas queria comentar de uma coisa que sempre me incomodou muito na hora de fazer capa, né? Porque, às vezes, por mais que você se prepara, tem boas ideias,
chega um determinado horário que a capa não sai, né? Você não tem um material bacana, você não tem um título legal, às vezes você não tem uma imagem bacana para fazer esse tipo de coisa. Eu queria saber se vocês, na capa, já tiveram uma capa que vocês não conseguiram fazer. Que tentaram, teve o trocadilho, teve tudo, mas que, infelizmente... Eu vi que vocês até falaram que algumas não saíram, porque depois perdeu a piada, ou mesmo aconteceu do assunto ganhar novas proporções, mas já teve alguma que empacou e não conseguiu sair, porque o processo criativo de vocês ele é muito foda, assim, e é difícil imaginar que alguma não tenha saído, mas eu fiquei curioso de saber se teve alguma que não saiu. Ô, Thiago, bom, vou falar depois os meninos falam também, não é incomum isso acontecer não, sabe? Porque como a gente vai fazendo no processo de construção, cada um vai jogando um tijolo ali, se ela não atinge uma base ali muito sólida, é muito comum a gente recuar. E não é porque a gente não quis enfrentar um assunto, ou porque a gente... É simplesmente porque ele empacou. E já é 9 da noite, 10 da noite. Cara, agora vamos ter essa humildade e dizer assim, não vai dar para fazer. Não vamos... eu acho que talvez por isso que a capa tenha... ela marque muito, porque quando a gente leva alguma coisa, uma peça para o público, ela tem algum sentido. A gente não tem obrigação de levar uma coisa por levar, né? Como a gente já fez, ou seja, certamente, de botar uma capa burocrática, porque o jornal tem que sair no outro dia, né? Nós não temos esse compromisso. Então, não é raro a gente recuar, né? Mas eu não saberia nem te dizer as ocasiões. Eu já lamentei algumas vezes, assim, de temas que estavam muito próximos ali, faltava só clicar a chave, mas a gente não conseguiu. Mas é justamente porque não teve aquela confluência de ideias ali para consolidar, né? E às vezes é muito curioso. Às vezes, 6 da tarde eu já vi que a capa não vai sair. A gente fica muito disperso, aí o cara dá uma ideia que a gente está indo muito longe daquele caminho que a gente estava percorrendo. Eu digo, cara, não vai sair. Se bem que ontem da esplanada dos ministérios, o meu radar já tinha identificado, essa capa não vai sair, porque a gente estava muito em cima do Decotelli, muito querendo fazer piada com o currículo Lattes dele, o vira-Lattes, eu não sei, e apaixonado por esse trocadilho, mas aí deu um estalo, o Edgar soltou, e a espanada, aí sim, aí eu acho que tem uma amarração para a gente fazer, então daí você consegue ali no finalzinho consolidar a ideia, mas é muito comum a gente não conseguir avançar nesse ponto aí. A gente está todo dia, a gente tem 2 reuniões formais que a gente se obriga para que o projeto tem alguma vivacidade, mas a rigor a gente está em estado de reunião permanente, né? Brabo aguentar o Nelson, sim, sábado de tarde. Vamos fazer uma capa? Hoje não, cara, pelo amor de Deus. Segura aí, hoje eu não quero fazer, pelo amor de Deus. Thiago, você já conhece o Nelson, né? Trabalhou com ele e sabe que ele é um cara incendiário, né? O Nelson é um cara que eu queria ter assim um décimo da energia do Nelson. Assim, ele é o cara que está o tempo inteiro nos provocando a fazer capas, a produzir. Ele é o motor assim da nossa inspiração. Assim, né? Então, se dependesse do Nelson, a gente faria 3 por dia. Assim, mas é que não conseguimos acompanhar o Nelson, infelizmente. E aí, às vezes, a gente tem a ideia e tenta arredondar e não consegue. E aí não sai, por desinspiração mesmo, às vezes, ou às vezes a pauta muda de curso e a gente perde o momento. Eles estão falando isso porque eu tenho mais tempo, eu estou quase aposentado, então eu fico mais tempo de ficar navegando pela internet, pegando as coisas e sugerindo toda hora, e eles estão mais ocupados, então, não, hoje não vai dar. Mas realmente, assim, eu já disse para o Fabrício e para o Ed, e vou repetir aqui para vocês, assim, que uma das poucas coisas que ainda me dá prazer no jornalismo é a capa, é fazer a capa, assim, porque eu já tenho 37 anos de redação, já não trabalho mais em redação há alguns anos, e já vivi várias experiências legais em redação, mas eu nunca tive o tesão de fazer a primeira página como a gente faz aqui, assim, por conta dessa integração das pessoas, por conta desse processo criativo bem diferente, por conta dessa liberdade também de fazer, da democratização das ideias, né?
Então, isso me inspira muito, me dá muito prazer de fazer, então eu quero fazer mesmo. E eu sempre falo para o Ed, assim, a gente não pode deixar essa coisa morrer, assim, a gente não achou o caminho econômico aqui, não conseguimos virar com camiseta, não conseguimos fazer exposição, que eu queria fazer exposição. Aliás, Fernando, uma das ideias era fazer uma exposição itinerante em universidades, né, para levar sabe, essa ideia, esse debate que a gente está tendo aqui hoje virtual, fazer isso ao vivo, né? Quando a gente pudesse fazer, eu sempre defendi essa ideia, assim, mesmo que não seja para ganhar nada, às vezes até para a gente perder economicamente, né, ganhar, botar dinheiro no nosso bolso. Mas eu insisto, porque eu acho que é um projeto que ainda tem uma saída econômica, é viável economicamente. Eu vejo a ideia do Catarse, né, das assinaturas, a gente apostava muito nisso, a gente fazia projeções de arrecadar no momento que a gente lançou a plataforma do Catarse, a gente tinha por volta de 15 ou 16 mil seguidores orgânicos, né, fiéis, assim, sem nenhuma, e sem insuflar esse número com nenhum recurso, né? A gente fazia uma projeção, se 10% assinarem, seriam 1.500 assinaturas, então, e a gente fechou a primeira semana com uns 4 ou 6 assinaturas, né? Hoje a gente tem, aí, como disse o Ed, varia 30, 40. Será que esse é o nosso topo? Será que nós batemos no teto com 40 assinantes? Será que a gente está comunicando mal? Será que... Pode engajar mais. Vamos engajar mais as pessoas? Será que o Facebook já não é mais a plataforma e a gente vai ter que esperar vir uma outra plataforma? Porque, assim, como o Ed lembrou, hoje a gente tem alguns posts, umas 200 curtidas no Facebook. E no Instagram, um número muito maior, assim, a rapidez das curtidas do Instagram é muito maior. Mas o nosso produto foi pensado para o Facebook. Como você falou, a gente depende do texto, a gente precisa que o cara leia o texto. No Instagram, o cara não lê o texto, ou quase nunca lê o texto. Então, a gente ainda precisa achar a modulação disso, né? Mas eu acredito muito nisso. Eu ficaria muito feliz se eu pudesse viver e sobreviver só da capa, viu, Thiago? E gostaria de convidar você a participar com a gente, eventualmente. Poxa, seria uma honra. Seria uma honra. Vida longa a capa. Vida longa. Valeu, chefe. Muito obrigado, viu? Obrigado pela... Ganhei minha noite com esse papo aqui. É isso. De coração. Obrigado pela sua contribuição. Bom, eu tenho... Tiago. Oi. Eu estava te dando tchau, um abraço, um beijo. Eu tenho limitado a 1h30, e chegamos a essa 1h30, infelizmente, porque depois eu deixo a versão gravada para os alunos que não puderam comparecer ao vivo com a gente, né? E aí a gente sabe que uma versão gravada, quanto mais longa, vai se perdendo a audiência, né? Então eu tento limitar a conversa a 1h30, mas sensacional, imagino que todo mundo gostou, apesar da timidez da turma de não fazer perguntas, eu fico aqui com essa tarefa de, surgiu uma pergunta, já que eu falei, eu fico aqui com essa tarefa de conduzir o papo. Bom, a Júlia tá perguntando. Júlia, você quer fazer a pergunta em áudio? Fica à vontade. Oi, Fernando, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Oi, boa noite. Boa noite para todos aí. Eu também, que nem o Thiago, né? Acabei chegando super atrasada, mas fazer o quê, né? Correria. Mesmo de quarentena, a gente fica numa correria. E, bom, minha pergunta era referente a esse assunto que surgiu das mídias sociais, né? Das plataformas, como é que a gente pode atrair mais assinantes. Será que a gente tem um planejamento, assim, para atrair mais assinantes? Será que ter mais movimento nas redes sociais atrai assinante? Como é que é? E o público que é assinante de vocês tem uma faixa etária aí, um perfil? É isso, obrigada. Obrigado, Júlia. Ô, Júlia, eu vou falar da minha experiência aqui, como a gente não aplica isso para cá, porque como o Edgar e o Nelson falaram, a gente não se debruçou nisso de uma forma estruturada ainda, tá? Mas como qualquer produto que você coloca no mercado, o marketing digital pressupõe que você crie uma base
grande de potenciais consumidores, se relacione com eles de alguma forma, depois a parte deles você vai oferecendo um pouco mais de atenção, vai nutrindo ali com conteúdos, e uma parte ainda menor dessa vai acabar se tornando um seu consumidor fiel, né? Esse é o funil do marketing digital, e isso vale para qualquer coisa, para um cachorro quente, até para um projeto como a Capa, né? Eu acho que a gente precisaria, eu creio no modelo, e agora eu estou falando não só da Capa, mas de todos os modelos os jornais regionais, todo mundo está enfrentando dificuldades com a mudança do modelo de negócio, eu creio que eles serão sustentados pelos seus públicos. Porque a publicidade hoje ela tem uma forma muito mais inteligente, né? Por exemplo, se eu lançar aí um brigadeiro aí em Bauru, não adianta eu assinar um jornal que vai vender vai anunciar até para diabético ver. Eu vou pegar as pessoas que gostam de doce e tal, e aí o Instagram, as redes sociais, as plataformas, o próprio Google vai entregar isso de uma forma muito mais eficiente. E a gente, como veículo, querer concorrer é muito difícil. Claro, você pode servir de veículo a algum tipo de publicidade institucional, você tem um conteúdo que gere reputação para o seu anunciante, tudo isso é possível, mas eu acho que o grosso, o pilar financeiro do jornalismo regional e dos projetos alternativos será o seu público. E às vezes você vai fazer isso de uma forma quase que militante. Eu acho importante isso. Não me importa a recompensa. Ou seja, a Capa ela está disponível para todos os 15 mil nossos seguidores, mas 1.000 e poucos são os que pagam, são eles que bancam porque eles acham importante. Então, eu creio nesse modelo, inclusive aqui na Capa a gente não se debruçou pelas razões que a gente falou, falta nos conhecer também. Se você fez uma pergunta sobre o nosso público, a gente tem uma certa percepção de que são um pouco de pessoas um pouco mais velhas, porque elas têm essa memória afetiva com o jornal, mas os jovens também gostam muito e tal. Teria que estratificar melhor. Mas aqui no Popular, por exemplo, o jornal que eu trabalho aqui em Goiânia, que é o jornal líder de jornalismo local aqui, a gente está trabalhando no sentido de que o nosso público venha nos sustentar no futuro, com assinaturas digitais, né? E aí entra sempre naquela coisa que a gente vê um choque de realidade, né? Por exemplo, aqui na região metropolitana de Goiânia tem 2,5 milhões de pessoas, e a gente fala assim, pô, deve ser fácil arrumar 100 mil pessoas que queiram, não é fácil, né? Que nem o Nelson, a gente pensou, temos 15 mil na nossa base principal, 1.500, você fala, não, para você converter 10% do seu mercado é muito difícil, né? É muito difícil. Então, mas é um trabalho que se faz estruturado, e você se fazendo presente, se fazendo relevante para essas pessoas, né? E entregando uma coisa que ela não encontre de graça e facilmente em outras fontes. Eu acho que esse é o caminho para qualquer projeto, para a Capa, para vocês que estão se preparando para ser jornalistas no futuro, ter esse olhar de criar coisas que sejam exclusivas e que façam sentido para as comunidades em que vocês atuam. Com certeza, e eu acho que a gente está trabalhando cada vez mais na consciência, né? A gente tem informações também sobre o público que a gente quer, não só qualquer tipo de informação, mas essa informação específica, né? Sim, conhecer a sua base. E aí, isso daí ajuda muito. Nossa, como eu cheguei tarde, eu não sabia que você trabalhava num veículo aí de Goiânia. Deve ser uma diferença bem grande, né? De São Paulo para outras regiões. Não sei se você trabalhou aqui, aí, se você teve essa diferença sensível aí. Mas, enfim, se você quiser responder depois, tem uma pergunta aí do Gustavo Trevelino. Aí, depois. Bom, fica a critério, eu tenho um tempinho aqui. Na verdade, assim, eu vou tentar ser rápido, Fernando. O jornalismo regional, ele tem essa potencialidade de você dialogar. Quando eu digo assim, você tem que estabelecer suas comunidades. Essas comunidades são estabelecidas por uma questão geográfica, né? Ou seja, o pessoal de Bauru, o pessoal de Goiânia, ou comunidades de valores, sabe? Os veganos, né? O pessoal que anda de bicicleta, enfim. Você estabelece essas comunidades, né? Eu acho que esse é o trabalho. Então, você dialogar, há um
ter uma comunidade, você consegue se aprofundar e entregar coisas que façam sentido. Você corre menos risco de ser irrelevante, entendeu? Acho que essa é uma vantagem do jornalismo regional. Eu trabalhei em São Paulo também, conheci o Nelson lá, mas também tive a sorte que o nosso jornal, embora seja em São Paulo, ele era regional, porque ele era um jornal metropolitano, né? Ele circulava em São Paulo e na grande São Paulo. Então, quer dizer, eu sempre trabalhei, eu sou cria de jornalismo regional, né? Por isso que eu creio nisso, porque é onde a gente atua de uma forma mais focada e cria, se você for sensível, você cria uma intimidade maior com o seu público, né? Era isso. O Gustavo está perguntando se vocês têm alguma linha que não cruzariam para produzir o conteúdo, alguma imagem que não retratariam nas capas ou alguma personalidade que vocês não gostariam de dar visibilidade. Obrigado, Gustavo. Meninos, eu já falei demais aí. Olha, Gustavo, não tem nenhuma, quer dizer, a linha que a gente não cruzaria é a linha do jornalismo, né, que a gente sempre procura checar as informações, a gente não faz capa em cima de boatos, a gente não faz capa em cima de coisas que a gente recebeu dos nossos tios no WhatsApp, né, e a gente sempre procura verificar a veracidade das coisas, se a notícia é verdadeira, se está confirmada, né. Mas agora não há nenhum assunto proibido, nenhuma personalidade proibida, né? O que a gente procura sei lá, não dar vazão ao exibicionismo, ao aparecer por aparecer, né? Às vezes a gente tem algumas discussões, a gente procura ser, sei lá, muito rigoroso por falar em assuntos, por exemplo, religiosos, assim, né? Onde cada um tem sua crença e fica muito complicado a capa se posicionar a respeito. Mas a gente não tem nenhum assunto proibido, não. Nenhum. Legal. Alguém quer complementar alguma coisa? Desculpa, vou Fica à vontade, fica à vontade. Queria perguntar sobre, já que não existe nenhum limite de assunto, como é que ficou as capas para o tema do Dia LGBTQIA+, o Dia Internacional dos grupos LGBT. Júlia, antes a gente estava falando ali sobre essa questão das efemérides, né? A gente, quando tem uma sacada boa ou uma contribuição externa, a gente, de alguma forma, abraça e tal. Essas questões identitárias, né? A gente, obviamente, né, somos todos civilizados aqui, embora sejamos todos homens brancos, a gente é muito, sim, e héteros, somos todos simpáticos a esse tipo de luta e de busca de espaço na sociedade, mas pelo menos da minha parte, vou falar da minha impressão, os meninos, a gente tem uma ideia muito parecida, mas enfim, a gente não chegou a debater isso. A gente sente que quando nós entramos nesses temas, fica muito superficial e artificial, porque a gente não sabe o que, sabe? A gente não sofreu nenhum tipo de preconceito por ser homossexual, não tivemos nenhum tipo de prejuízo com a nossa vida por a questão racial. Então a gente certamente tem simpatia, tem ganas de produzir, mas a gente às vezes passou a se questionar, né, mais recentemente, sobre se nós temos lugar de fala nisso, né? Então talvez a providência mais interessante nesse aspecto, em vez de produzir, é tentar trazer alguém que possa ter essa voz também, não para ser o setorista de LGBTI ou o setorista de questões raciais, mas para que tenha uma vivência que nos permita construir coisas mais sinceras, porque senão a gente sempre diz uma platitude, só para dizer, entendeu? Aí todo mundo, que bonitinho, legal, mas não contribuiu em nada, né? E a gente gostaria de contribuir, de entregar um olhar que, pelo menos, se não for novo, pelo menos seja sólido o suficiente para que as pessoas reflitam sobre a nossa peça. Não sei, meninos, se vocês concordam com isso, né? Mas eu acho que é por isso que a gente está um pouco desacelerado dessas questões, né? Eu acho que é por aí, né? Esse tema, Júlia, já apareceu em várias capas, mas a gente não o trata assim como obrigatório em datas específicas, né? A gente prefere acompanhar o calor do noticiário. E sempre com esse cuidado aí que o Fabrício falou, né?
esse cuidado de saber se o nosso lugar de fala é legítimo dentro dessa luta, desse segmento social. Mas enfim, é basicamente isso. Eu estava pensando, eu ia falar outra coisa, como o Fabrício estava falando ali, mas esqueci agora, no meu corre. Bom, mas muito obrigada aí pelo respaldo. Eu acho que da gente se considerar o lugar de fala do jornalismo e também trabalhar dentro das possibilidades, né? E da opinião do jornalista. Então, muito obrigada. Só para completar uma coisa assim que eu pessoalmente presto muita atenção. Lembrei o que eu ia falar. Quando a gente publica uma capa, nos comentários a gente não quer palminhas, aplausos, não é isso que a gente busca, assim, sabe? Quando tem palminhas e aplausos, tá ok, mas não é esse o nosso objetivo. A gente busca que as pessoas ali se expressem, interajam, digam o que pensam, concordando ou discordando, né? Então, essa é uma busca permanente, assim, do resultado do nosso trabalho na capa. Eu coloquei o link, eu já tinha compartilhado o link, mas coloquei o link aí no chat também para a turma, cada um na sua máquina, quiser degustar mais um pouco, né? Porque a visão ficou mais aguçada agora, né? Depois do papo, dá para a gente ver mais detalhes depois. Mas, gente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Aliás, eu preciso fazer esse registro. Quem me despertou, porque quem me deu a sugestão para convidá-los foi outro grande colega, que é o Júlio Penariol. O Nelson certamente conhece. E ele porque eu tenho divulgado, né, as pessoas com quem eu tenho conversado, e aí ele falou, pô, cara, eu vi que você também curte a capa, né, acho que ele já viu algum registro de curtida minha. E aí ele falei, nossa, a disciplina está acabando, estamos matando essa semana, mas se der tempo, é uma ótima ideia. Então, deixar o registro da sugestão dele, que eu acatei de primeira. Aliás, ele é parceiro de empreitada comigo e em outras ocasiões, ele é praticamente o pauteiro de um outro trabalho que a gente faz junto, que tem sempre grandes ideias, e essa foi mais uma. A gente agradece a ele e a você pela oportunidade aí, Fernando. Obrigado. Obrigado. E só para aproveitar a audiência aqui, amanhã o nosso último encontro é com o jornalista Edson Veiga, que é um filho da Unesp, que hoje está lá na Eslovênia, mas de lá ele escreve e colabora com vários veículos, e a princípio, para ficar no universo da disciplina, ele vai falar para a gente como que foi que ele trabalhou a 4 mãos com o pessoal de arte em produtos digitais do Estadão. Teve um trabalho de infografia que ele ganhou o prêmio Petrobras, que acho que é praticamente o prêmio ESSO de hoje, né? Que foi sobre a família imperial brasileira. Então, a gente começa esse papo com ele, mas claro que vai surgir muita curiosidade além desse trabalho. Então, fica o convite de novo para a turma, o reforço amanhã às 18, quem puder estar ao vivo com a gente, tá bom? Nelson, Fabrício, Edgar, muito obrigado. Certamente contribuíram com o conhecimento da nossa turma aqui. Obrigado por mesmo. Valeu, Fernando. Obrigado a todos aí. Tchau, turma. Boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau.